Oi, gente. Pra quem não sabe, meu nome é Marcela. Hoje eu vou dar o Fuja de Maxwell 1 pra P2. Dessa vez eu fiz ele todo já meio que pré-escrito, assim, pra ficar um pouco mais direto e rápido até. Porque ficou meio apertado pra liberar o Fuja, porque tá todo mundo meio complicado com a Poly. Mas enfim, bora lá. O principal tema dessa P2 é torção. E meio que quais são os efeitos gerados no corpo quando ele sofre a aplicação de uma força torsional. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente viu o semestre inteiro, o corpo sofre uma ação e tem uma resposta no seu interior, que no caso é surgir uma tensão de cesariamento. Essa tensão de cesariamento, ela vai seguir a seguinte equaçãozinha, que é T, que é o torque resistente. Tipo, eu só chamei de torque resistente aqui porque, tipo assim, pensa que o corpo vai receber um torque e vai surgir uma resposta no seu interior, que nem, tipo, um momento fletor, força cortante, é a mesma coisa, só que é o torque. E vai ter a mesma dimensão que o torque aplicado. Vezes, aí então, voltando pra fórmula, o torque vai ser multiplicado por ρ. ρ é a distância relativa entre o ponto que eu quero saber a tensão de cesariamento e o centro da área da seção. Então, vamos ver nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que tem uma seção circular, eu escolho um ponto qualquer, a distância do centro até esse ponto é ρ. E uma convenção é a seguinte, se eu considerar o ponto mais externo, a distância do centro até esse ponto, eu posso, ao invés de chamar de ρ, chamar de C. Tanto que e vai ser sempre o ponto mais externo, vai ter a tensão de cesariamento máxima. Quando é torção, né? Então, o que acontece? A tensão de cesariamento máxima pode ser chamada de T vezes C. É isso. Voltando para a fórmula, tudo isso vai ser dividido pelo J, que é o momento polar de inércia. O J é uma integral do ρ ao quadrado vezes o Dzinho da área. Como 90% das vezes a seção vai ser circular e a gente vai considerar uma tensão de cesariamento máxima, então o ρ vai ser C, a gente pode usar o seguinte macetinho nesses casos, que é π é igual a C a quarta dividido por 2. Então, é isso. Basicamente, é bem simples, é basicamente substituir na fórmula e às vezes tem um outro caso mais chatinho, mas que os livros sempre costumam ter exemplos resolvendo, sabe? No final eu vou indicar alguns livros interessantes. Enfim, seguindo. O que acontece? Essa torção, além de gerar tensão de cesariamento, uma consequência dela é que pode surgir um ângulo de torção no corpo. Então, o que acontece? Isso daí configura uma deformação, de certa forma. A gente vai usar aquela teoria que a gente estudou lá para P1 para achar a deformação que surge com o cesariamento, que vai ser a tensão de cesariamento máxima, no caso, eu tô vendo a deformação máxima, dividido por G, em que G é E dividido por 2 vezes 1 mais V. O E é módulo de elasticidade, o V é o Poisson, eles dependem do material e vão ser fornecidos se precisar usar. Agora, seguindo para o ângulo de torção em si. O que acontece? Essa daqui é tipo a formulazinha original. Vai ser pouquíssimo usada, tipo, eu duvido que caia na prova isso, mas tem que mostrar para vocês entenderem. O que acontece? O ângulo de torção é uma integral que depende do torque em função de x, isso se o torque não for constante ao longo do comprimento da barra. Se ele variar em função de x, vai ter essa funçãozinha aqui. O momento polar de inércia em função de x, que também acontece quando? Se a área da seção não for constante, vamos supor que seja um cone a barra considerada. A seção não é constante, o valor do C vai ser alterado ao longo do comprimento. Então, ele varia em função de x, vamos ter uma função, e vai ser tudo dividido por g também, e Dzinho de x, porque a gente vai integrar em função de x. E essa integralzinha aqui é obtida, tipo, você integra uma função com derivada e tal, por isso que tem esse termo independente. Esse termo vai ser o ângulo de torção na origem, que no geral vai ser 0. A gente só desconsidera.
porque tá engastado e tal, né? Não vai ter ângulo. Enfim, porém, o caso mais comum é esse aqui, onde o torque é constante e o elemento também tem seção constante. Aí a fórmula vai ser simplificada e vai ficar desse jeitão assim. Vai ser T vezes o comprimento da barra dividido por J vezes G, diretão. Então, vamos ver o exercício da lista 1, exercício 1 da lista 3, quer dizer, em que a gente vê esses dois casos mais complicadinhos. Nesse caso, nem é os dois, é só um, porque o torque é constante. Só a seção que varia. Então, a gente vai ver como analisar. O exercício pede o torque máximo e também pede, se eu não me engano, o ângulo de torção. Então, vamos começar pelo torque máximo. Como é o máximo, a gente sabe que o ρ vai ser C, então é T vezes C dividido por J. O T é constante, então a gente sabe que o T é igual a T0. É bom vocês darem uma olhadinha no exercício. Vamos falar que os exercícios vão ficar... Vai ter um link na descrição para algum drive ou pro Docs com os exercícios e o resumo e tal. Então, seguindo. Então, o T é igual a T0. O C, a gente sabe que tem o diâmetro em função de x. A gente vai colocar um C genérico, que vai ser o d de x dividido por 2. E o J vai variar conforme C varia, que varia conforme dx varia. Então, vai ficar π dividido por 2 vezes d de x dividido por 2 elevado à quarta. A gente pegou aquela formulazinha lá que eu tinha passado. E a gente substitui tudo isso aqui na fórmula original e vai chegar nessa equaçãozinha. Eu decidi deixar a tensão do elemento máximo em função de d de x, mas o certo mesmo seria deixar só em função de x. Então, eu teria que substituir pela função dx. Mais preguicinha, né? Mas, enfim, gente. Agora na segunda parte, eu decidi substituir tudo porque pra ficar mais aprofundado e tal. E também até pra mostrar, se você quiser substituir, como que você acha o d de x. Então, o que a gente sabe? O d de x varia linearmente ao longo do corpo. Então, a gente sabe que a funçãozinha dele vai ser a x mais b. A gente só precisa achar essas incógnitas, a e b. Mas a gente tem as condições de contorno. A gente sabe que quando x é igual a 0, o dx é d0. E quando x é igual a L, o dx é 2d0. Você substitui, acha as duas incógnitas, você tem o diâmetro em função de x. Era só pegar e substituir isso aqui e estaria realmente completinho. Enfim, mas seguindo pro ângulo de torção, como que a gente acha? A gente faz assim. Lembra essa fórmula original que eu mostrei pra vocês? A gente vai usar ela. Só que nesse caso, o t de x não tem, porque a torção não varia. Então, a gente pode substituir só por t0. Tzinho de x fica igual. O j em função de x, a gente vai fazer o quê, né? Vai pegar essa fórmula, que é π c a quarta dividido por 2, exceto que o c vai ser dx dividido por 2. Então, aqui eu já coloquei direto 2 a quinta, dx a quarta, vezes g. Então, o que acontece? Eu poderia substituir aqui aquela funçãozinha que a gente achou de dx, mas complicado, né? Tipo, elevado à quarta, tem x, tem soma, ia complicar muito. Então, o que eu fiz? Eu usei aquele recurso de integração por substituição. Eu falei que u era igual a dx, eu fiz a derivada de u em função de x para achar du igual d0 dividido por L vezes dx. E aí, é só substituir isso daqui. E aí, a gente chega nessa equaçãozinha. 2 a quinta, né? Passei aqui pra cima. Vezes T0 vezes L, du. Notem que aqui é o dx que eu substituí, né? Que fica dx igual a L dividido por T0 du. Tranquilo? E já substituí também direto dx por u, pra ficar u a quarta aqui. Lembrando, né, que tem os limites de integração,
que no caso da integração original é de 0 até x, né, que é o comprimento total. Então, aqui seria de 0 até L, mas como eu mudei para U, também tem que alterar, né? Tipo, U vai variar, o Dzinho x vai variar de D0 até 2D0. Então, é meio que isso que a gente tem que colocar. Aí, eu botei pra fora tudo que não dependia de DU e fiz a integralzinha simples. Já substituindo direto por dx e fazendo a substituição. Então, é isso, gente. Essa daí é o exercício 1. É só mais pra, tipo, vocês terem uma ideia de como que faz a resolução. Mas eu acho bem difícil cair uma questão dessas. Mas se cair, vocês tenham alguma ideia. Enfim, seguindo. Agora, como proceder se não é uma seção circular, é um membro maciço não circular? Então, o que acontece? Vamos supor uma seção retangular para estudar só. Ela pode ser deitada ou de pé, mas isso é indiferente. Porque a gente vai considerar 2 dimensões apenas. Vai ter B e C. B vai ser o lado longo, o lado maior, em qualquer uma das duas. E C vai ser o lado curto, qualquer uma das duas. Aí, a função da tensão do elemento máxima vai ser o torque, dividido por alfa, vezes B vezes C quadrado. O B e o C a gente já sabe como achar. O alfa vai ser um parâmetro, que ele é tabelado. A gente faz B dividido por C, vai na tabela e vê qual que é o alfa. Então, supondo, B é igual a 2A, C é igual a A, B sobre C é igual a 2, você vai na tabela, se a relação é igual a 2, alfa é tanto. Substitui é isso. A mesma coisa pro ângulo de torção. Exceto que, tipo, isso daqui é considerando também uma seção constante, torque constante e tal. Vai ter o seu torque vezes o comprimento, dividido pelo parâmetro, que também é tabelado, né? B sobre C você vê na tabela, vezes B vezes C ao cubo, vezes G. E aí você encontra. Tem algumas outras formas mais específicas, tipo a área da seção pode ser oval, pode ser quadrada, mas isso vários livros têm esse conteúdo, tipo, meio que já resolvido, tipo, as fórmulas já prontas. Ou às vezes até algumas deduções, assim. Mas aí teria que ver caso a caso. Isso daqui é só pra ter uma noçãozinha um pouco mais geral. Enfim. Antes de passar pra deflexão, eu vou fazer só mais um exercício sobre a questão de torção, que é o exercício 2 da lista 3. Só um segundo aqui pra eu abrir no meu PC pra eu poder ver aqui o enunciado. Então, só pra explicar geralzão, assim, como é que é. Você tem 2 eixos, tem o eixo compressor e o eixo motor. Aqui eu não desenhei, mas cada um desses eixos tá ligado a um outro eixo que ele vai gerar essa rotação, entendeu? É basicamente isso. Então, só explicando porque em algum momento vai ser importante saber o diâmetro desse eixo que é movimentado com o movimento da correia. Tá, então o que acontece? A gente vai ter 2 discos, né, que ele dá os raios. E o que a gente sabe? Quando você tem 2 discos ligados por uma correia, a velocidade escalar dos 2 discos vai ser igual. A gente sabe que quando os discos são, por exemplo, também passam no mesmo eixo, depende do raio, eles podem não ter a mesma velocidade de escalar, mas eles vão ter a mesma velocidade angular. Então, voltando, nesse caso, mesma velocidade escalar. E a gente tem essa formulazinha, né, que velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. A gente substitui para cada um, né, na angular do motor e do compressor. E a gente acha uma relaçãozinha assim, tranquilo. Outra relação que vai ser importante para resolução é saber que a potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. E, no caso, ele dá a potência do motor. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Então, vamos começar considerando o motor. A gente sabe que a tensão de aceleramento vai ter que ser menor do que 70 megapascal,
porque ele fala que a tensão tangencial no eixo tem que ser menor do que 70 MPa. Em tensão tangencial é só uma forma diferente de falar tensão de deslizamento. Então, a gente vai substituir naquela formulazinha, né? A gente sabe que tem que ser a tensão máxima, tem que ser menor que isso, então a gente pode usar Rho vira C, né? Então, vai ser o torque no motor, o torque gerado pelo motor, vezes C dividido por J. A gente vai usar essa fórmula aqui e vai substituir, né? Vai ser a potência dividido pela velocidade angular do motor é igual a C dividido por J, quer dizer, vezes C dividido por J, perdão. E a gente tinha achado essa outra relação também aqui, então a gente vai substituir. Então, a gente chega nessa formulazinha, que tem que ser menor do que 70 vezes 10 a sexta. Tá bom. Aí só tem um problema que vocês têm que prestar bastante atenção nas unidades e tal, porque ele dá a potência em CV. A gente sabe que um CV é 4.500, pipipipopó, e se você quiser em watts, eu vou botar aqui só para caso uso, porque às vezes usa bastante, um CV é igual a 735 watts. Aí você faz para 3,5, que é o que o exercício fala, e você acha a potência do motor. Substitui o C, aí é um ponto também que tem que ter atenção. Ele não é dos discos, ele é do eixo que está sendo movimentado pelo motor. Então, novamente, se vocês acompanharem, tipo, pela questão, pelo docs aí que vai ter na descrição, o C é 9 vezes 10 a menos 3, o raiozinho do disquinho do motor, substitui, dividido pelo raio do disquinho compressor, sempre, tipo, transformando para metros, vezes a velocidade angular do compressor, vezes o J, né, que a gente sabe que vai ser também, novamente, vai ser em relação ao eixo acoplado ao disco do motor. Aí, beleza, a gente tem essa baita equação com uma incógnitazinha, e aí você resolve. E aí você acha que a velocidade angular do compressor vai ser maior ou igual a 49,1. E como a gente tinha essa relação aqui que achamos no início, é só substituir e você acha a velocidade do motor. É isso. Tá bom. Agora que a gente fez esse exercíciozinho, eu vou explicar um pouco mais sobre deflexão de vigas. Pra quem não assistiu, eu recomendo ver o Fuja da P1. Aquele, acho que o nome nem tá como Fuja da P1, tá como resolução de exercícios. Eu vou colocar na descrição também do vídeo. Porque no finalzinho eu falo sobre... Explico um pouco mais aprofundadamente sobre a equação da curva elástica. Porque o que acontece? Deflexão de vigas e equação da curva elástica é basicamente a mesma coisa. Mas só pra repetir, pra fixar, né? O que acontece? A gente tem uma viga, as forças agem sobre ela, e isso pode gerar uma movimentação, ela sofre uma deflexão. E a gente tem uma função que exprime esse deslocamento vertical. Você substitui o x e vê em cada ponto da viga o quanto que ela inclinou. E é isso. E como que isso é obtido? Você tem a derivada segunda, em função de x do deslocamento, vai ser igual ao momento fletor em função de x. Lembrando que, geralmente, você encontra pelo método das seções e tal. E aí, você vai integrar duas vezes. E as constantes de integração que você encontra, o C1 e o C2, você vai descobrir o valor delas pelas constantes de contorno. Por exemplo, nesse caso, se o x0 é aqui na posição do engaste, você sabe que a primeira derivada, quando o x é igual a zero, a primeira derivada também é igual a zero. E depois você faz... Perdão. E aí, quando você faz a segunda integral, você sabe também que o deslocamento vai ser, na posição zero, vai ser zero. E aí você acha. E é basicamente isso. Tipo, no outro Fuji eu explico mais aprofundado. Mas é muito simples, assim. A única diferença, pra vocês não estranharem, é que na equação da curva elástica, nesse Fuji da P1, eu chamei o deslocamento de y de x. Y de x e v de x dá na mesma. Nessa daqui eu usei v de x só pra não confundir vocês. Mas é basicamente isso.
Ah, lembrei. E uma coisa também, só pra vocês saberem. Como esse Fuji, eu queria que fosse um pouquinho mais curto até, porque vai sair um dia antes da prova e tal. E os exercícios são realmente muito objetivos, assim. É meio que manjar um pouco do que vocês já sabem da P1 e aplicar a fórmula, sabe? E aí eu queria indicar qualquer exercício que vocês verem, assim, que vocês não sabem, o Popov ou o Beer, os dois estão no Polishare, são 2 livros, tá lá em teoria. O capítulo 5 e o capítulo 3 tem tudo sobre torção. No capítulo 5 do Popov, ele resolve exercícios muito iguais, muito semelhantes ao 4 e 5 da lista 3 até. E tem várias coisas, então qualquer caso mais específico, assim, podem caçar lá que vai ter. Então é isso, gente. Obrigada por verem o Fuji, eu espero que ajude. E fiquem tranquilos que o Burgos é pai e vai dar bom. E boa sorte na prova pra vocês. Beijinho.